Olá pessoal, graça e paz, eu sou André Augusto e você está em mais um vídeo da nossa série Sendo Cheio do Espírito. E aí, você acredita que a Terra seja realmente plana? Ou você acredita nas evidências científicas dos últimos séculos provando que ela é redonda, que ela é esférica? Pessoal, eu sei que muitos de vocês nunca ouviram falar nessa tal Terra plana e eu peço perdão por ofender a inteligência de vocês com esse assunto, mas é necessário, pessoal, porque infelizmente existe uma minoria que tem utilizado, vamos dizer assim, da imaturidade de conhecimento de algumas pessoas e estão persuadindo elas. Então, pessoal, fique aí e saiba mais sobre essa tal Terra plana, entendeu? E hoje eu trago aqui um especialista em satélites justamente para comprovar que essa teoria é pura falácia. Primeiramente, pessoal, precisamos entender que existem várias teorias de terraplanistas ou terrabiblistas, como alguns gostam de ser chamados. Terrabiblistas porque eles acreditam que a Bíblia deve ser interpretada literalmente. Então toda passagem é levado a sério o sentido literal. Por exemplo, os 6 dias da criação. Eu acredito que foi em 6 dias literais, mas existem outras passagens que eles acreditam ao pé da letra. E aqui nós vamos falar um pouco sobre isso. E também, pessoal, eu não estou falando em momento algum que a Bíblia está errada para não ser interpretada literalmente. Mas eu acredito no seguinte, que Deus, quando Ele mandou, os seus servos escreverem a palavra de Deus, a Bíblia, Ele não achou interessante que fosse inserido livros para ensinar o homem a ciência. Com a sua onisciência, Deus viu que as gerações futuras iam descobrir as leis físicas, iam descobrir muita coisa. Então ele falou assim, não preciso explicar ciência para os meus filhos, eles vão aprender e aos poucos eles vão começar a dominar um pouco da minha criação, porque é impossível a gente absorver tudo que Deus criou. São inúmeras leis físicas desconhecidas para nós. Outra situação também, gente, por que colocar ciência na Bíblia, explicar ciência? Quantos milagres de Jesus não foram escritos na palavra de Deus por não haver páginas para contê-los? Agora eu vou falar sobre ciência, falar com você a verdade, gente, é muito triste. A minha outra preocupação, pessoal, é com as pessoas que acham que todo servo de Deus ou todo religioso acredita que a Terra é plana. Para alguns ateus, eles acham que todo religioso é terraplanista. Olha, se tem algum ateu aí, então fique sabendo, a maioria dos servos de Deus acreditam na esfericidade da Terra. Então tira isso da sua cabeça. Então como pensam essas pessoas que acreditam que a Terra é plana? Primeiramente, eles acreditam que a ciência afasta o homem de Deus. Isso eles usam uma passagem de Timóteo, lá em 1 Timóteo, onde Paulo escreveu ali, capítulo 6, versículo 20. Diz assim, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando-a, alguns se desviam da fé. Infelizmente, essa conduta tem inserido anticorpos ou um bloqueio contra qualquer tipo de ciência. Entretanto, Paulo está aconselhando aqui Timóteo sobre a ciência que vai contra a palavra de Deus. Só que hoje nós temos a ciência que é a favor de Deus. O nosso canal, os nossos vídeos aqui são sobre a ciência que tem provado a palavra de Deus. Nós aqui não acreditamos em evolucionismo, em darwinismo, teoria de Big Bang. Tem vários vídeos aqui que falam dessa grande mentira, dessa ciência sem evidências empíricas, vamos dizer. Hoje nós também temos os cientistas do design inteligente, temos os cientistas criacionistas que acreditam no Deus da Bíblia, até porque esses cientistas do design inteligente, eles acreditam num criador. Alguns deles talvez não acreditam no Deus da Bíblia, mas acreditam que é impossível que a Terra surgiu do nada. Então eles acreditam em um criador. Através
através do próprio ceticismo científico. A palavra de Deus tem sido provada empiricamente. Também falei aqui nos meus vídeos, um vídeo passado, sobre o astronauta Marcos Pontes, este que é nosso atual ministro da Ciência e Tecnologia. Ele, quando foi ao espaço, ele falou na sua entrevista que a sua fé aumentou quando ele viu as maravilhas que o Senhor criou. Vendo esses testemunhos de pessoas que foram no espaço, pessoas que acreditam em Deus, por que não acreditar nessas pessoas? Outra passagem que eles utilizam está lá em Jó, capítulo 22, versículo 14, que diz assim: nuvens espessas se movem ao seu redor, e ele não pode nos ver. Está lá no alto, caminhando pela abóbada do céu. Primeiramente, pessoal, essa passagem ou poesia não é de Jó, não foi Jó que disse isso, e sim um temanita, ele faz. Ele, se você for estudar sobre ele está lá na genealogia de Esaú, lá no Gênesis capítulo 36, se eu não me engano, você vai poder ver este homem lá. E uma coisa que prova também que Jó é de gerações posteriores a Abraão, é uma prova também na Bíblia. Então, esse cidadão aí que falou sobre a abóbada do céu, a sua visão que ele teve ali do céu como uma abóbada, esse mesmo homem, ele foi repreendido por Deus no capítulo 42, versículo 7. A palavra diz assim: sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não falasses de mim o que era reto, como meu servo Jó. O Senhor repreendeu a falácia desse homem. Esse homem estava falando, repreendendo Jó, estava acusando Jó, e Jó na sua retidão, Jó, homem temente a Deus, e ele lhe falando, aí ele dá algumas características do que ele viu o céu, de como ele vê o céu, e esses terraplanistas querem usar esta passagem para poder falar que a Terra é plana com base nesse formato do céu, a abóbada, vamos dizer assim. Ah, André, mas lá em Isaías, capítulo 40, versículo 22, diz assim: ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra. Cúpula da terra, então eles entendem também que a Terra é plana porque falou sobre uma cúpula. Em outras versões, né, de outros hebraístas, outros eruditas, que traduziram, falam também de redondeza, de disco, de bola. Só que também usam lá em Isaías, versículo 22, que no original do hebraico, ele usa bola e esfera com um outro sentido. Certamente com violência te fará rolar, como se faz rolar uma bola num país espaçoso. Então, com base nesses dois capítulos de Isaías, eles falam, olha, uma ele fala sobre cúpula, e na outra ele fala sobre bola. Então quer dizer que a Terra é uma cúpula no céu e a Terra é plana. Este é um dos seus argumentos. Só que eu volto aqui, pessoal, no meu primeiro argumento aqui no vídeo, que seria realmente interessante que Deus falasse de ciência na Bíblia. Não seria melhor colocar mais milagres de Jesus, mais detalhes talvez do tabernáculo, se é que tem como colocar mais relatos do povo de Israel no deserto? Na verdade, pessoal, eles também usam até uma passagem de Josué, quando Josué ora e pede ao Senhor para parar o sol. Então, com isso eles falam, olha, literalmente, se Josué mandou o sol parar é porque é o sol que se move e não a terra. Alguns ateus até falam dessa passagem como a Bíblia é errante. Porém, a Bíblia não é errante, a Bíblia é inerrante, porque na Bíblia se relata tudo aquilo que foi falado pelos homens de Deus. Então, se Josué, na sua, vamos dizer, ignorância da ciência, ele mandou o sol parar, Deus apenas obedeceu. Da mesma forma, Josué, Elifaz e Isaías, eles olhavam para o céu e viam uma cúpula. Josué via o sol se movimentando e ele achava que é o sol que se movimenta. Mas naquela época, ele não tinha a informação, por exemplo, de Aristóteles, Pitágoras, que a Terra já era redonda, né? E eles, através de estudos científicos, antes de ir mesmo para o espaço, eles já descobriram que essa Terra era redonda. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu vou pegar essa bola. Essa bola, você está vendo, vamos dizer assim, numa dimensão 2D, duas dimensões. Você está vendo aí comprimento e largura.
Então você vai descrever esta bola, talvez você já vai imaginar que ela é uma bola. Ou então você pode imaginar ela como um círculo, mas com certeza você já vai imaginar que ela é uma bola. Porém, a sua visão está limitada em apenas duas dimensões, de comprimento e largura. Para você ter 3D, uma dimensão de profundidade, você teria que ver todo este objeto. Então, se eu rodar este objeto para você, você vai perceber que é um lustre e não uma bola. Percebeu? Esta era a visão de Josué, de Elifaz, de Isaías. Na ignorância de conhecimento, eles escreveram aquilo que eles viam na sua visão 2D. Então, pessoal, até aqui eu debati um pouco de Bíblia, porque eu conheço um pouco de Bíblia, não muito, eu conheço um pouco, e uma das minhas formações, que é a teologia. Então, por isso que eu vim falar sobre a palavra de Deus. Até porque eu não sou matemático, não sou físico, nem sou especialista em nenhum outro assunto para poder debater com mais propriedade. Então eu nem vou entrar no caso aí de Aristóteles, no caso de Pitágoras e outros aí que provaram que a Terra era redonda muito antes de alguém ter que ir ao espaço para poder fazer esses vídeos em Full HD que a gente vê aí, né? Como eu disse para vocês, que traria aqui um especialista em satélites, eu sou especialista em satélites. Eu já trabalhei com a localização desses satélites. Mas antes, deixa eu falar para vocês o que os terraplanistas entendem de satélite. Para eles, satélite não existe, até porque se existe uma cúpula na Terra, não tem como lançar satélite no espaço. Na verdade, eles não acreditam nem em espaço e muito menos em gravidade. Dá para imaginar? Pois é, infelizmente essas pessoas são muito alienadas a esses pensamentos. Eu vou mostrar para vocês aqui, esta imagem que vocês estão vendo é de um vídeo de um terraplanista e ele utiliza uma matéria da Aero Magazine falando sobre a redução dos voos comerciais que impacta na previsão do clima. E com essa matéria ele quer falar com as pessoas que não existe satélite no espaço. E eu mesmo já falei no meu último vídeo, vou deixar esse card aí, do vídeo que eu falei sobre Albert Einstein, sobre o relógio lá no satélite. Então eles não acreditam em satélites. Aí eles pegam esta matéria, olha só para você ver, eles grifam algumas informações da matéria, mas não lê toda a matéria. Então eles grifaram lá, equipados com radares meteorológicos e sistema de transmissão de dados em tempo real, os aviões comerciais transmitem para os cientistas mais de 230 mil observações diárias sobre o clima. Aí, com base nisso, eles falam, olha, aí reduziu os voos por causa do coronavírus e agora nós não temos mais uma precisão meteorológica. Aí eles querem falar o quê? Que não existe satélite. É triste, gente. Só que eu não sou bobo, não vou acreditar em vídeo, né, gente? Hoje, infelizmente, muitas pessoas acreditam em tudo que é falado aqui no YouTube. Tem que pesquisar, gente. Tem que ir lá confrontar os dados. Aí, quando eu abri a matéria, eu grifei aí para vocês que na mesma matéria fala que esses aviões, eles coletam, olha, pacotes de dados de temperatura do ar, pressão, altura do topo e base das nuvens, umidade relativa do ar e outros. O satélite, ele demonstra, né, ele coleta dados de posição e movimento das nuvens, mas essas coletas físicas que os aviões fazem, que é interessantíssimo e agrega, né, para deixar o resultado mais robusto, mais eficaz, o satélite não pode fazer isso. Os satélites estão a 20 mil quilômetros de altura, como é que um satélite vai colher dados físicos? Por isso que os aviões, os balões, né, as estações terrenas fazem essas coletas para ajudar na previsão do tempo. Aí no final do vídeo ele coloca essa frase, sei, toda previsão do tempo é feita por satélites, só pode ser piada. Pessoal, nunca a meteorologia falou que a previsão do tempo é feita apenas por satélites. Olha, teve uma matéria de 2009, vou deixar na descrição do vídeo aí também, essa matéria aí, como é feita a previsão do tempo. Então lá já fala que precisa de boia fria, visão aérea, balão mágico, via satélite, todas as informações que precisam para ter este
esse dado meteorológico, essa previsão meteorológica. Infelizmente, essas pessoas com essa conduta infeliz, como esse cara colocou aí, ele quer persuadir as pessoas, né, para seguir eles nessa sua sociedade aí terraplanista e fazendo, né, esses vídeos tendenciosos. Mas mesmo sabendo que é perda de tempo eu estar aqui debatendo ou querendo provar para eles que a Terra é redonda, eu vou deixar aqui mais uma evidência para eles, mesmo sabendo que eles vão criar outras teorias contra esta evidência. Olha, como eu falei que ia trazer aqui o especialista, que eu sou o especialista, na verdade eu sou um simples ex-antenista, isso mesmo, esses caras que ficam nos telhados das casas aí, dos prédios, né, sintonizando antenas, apontando antenas. Então eu vou deixar para vocês aí os tipos de satélite que nós temos aqui próximo do Brasil. Nós temos satélite da Sky, satélite da Claro, né, os nomes dele aí, Starone, Amazonas, Intelsat. Esses satélites, você precisa de uma precisão muito grande para você fazer esse apontamento. Se você perder, por exemplo, 1 centímetro de diferença, você não tem imagem dos canais. Então alguns satélites estão a 45 graus, outros estão a 70, 61. Então é impossível você ter imagem se não tiver precisamente apontada essa antena, direcionada para esses satélites que estão na órbita da Terra. Eu desafio você, terraplanista, que está assistindo esse vídeo, a ir lá na sua antena e dar um tapa nela lá, dar uma direcionada nela para outro lado e não vai sair os seus canais, porque você acredita que não existe satélite. Eu sei que você não vai fazer isso, porque senão você vai gastar com apontamento de antena. Mas é claro, gente, essas antenas que estão nas casas não são para enfeitar, são antenas que estão sintonizadas nos satélites, na órbita da Terra. E antes que você, né, apareça com a teoria aí de que, sei lá, vai falar que sinal vem pela energia elétrica, vai criar um tanto de teoria contra isso aqui. Então, por isso que eu falo, pessoal, não adianta a gente querer debater com um terraplanista. A verdade é que Deus não vai deixar de te salvar porque você acredita numa forma da Terra diferente. Até porque, né, Deus fala que aqueles que guardam os seus mandamentos, né, e o ama, este ele jamais lançará fora. Então, no dia que o Senhor nos buscar e nós estivermos subindo para a glória, nós vamos saber tudo, aquilo que foi revelado já, nós vamos tirar as nossas provas, aquilo que até mesmo não foi revelado, porque a nossa inteligência, a nossa capacidade de entender é limitada, então o Senhor vai nos ensinar quando nós estivermos em espírito com Ele. Então, pessoal, você que gostou aí desse vídeo, né, deixa o seu like, é seu like que ajuda os nossos vídeos aí, né, a ganharem uma notoriedade aí no YouTube. Se inscreve no nosso canal, comenta aí os nossos vídeos, dá uma sugestão para os nossos próximos vídeos, tá bom? Então, pessoal, obrigado e que Deus abençoe a vida de vocês.